Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Desejar. Eu demorei demais até pra começar a criticar o trabalho do Carille, porque eu tava dando tempo pra que pudesse passada analisar. não tava legal? Pera lá, deixa eu terminar, depois vocês podem falar o que vocês bem entenderem. Esse é O Carille, ele tá mostrando ser um técnico extremamente comum. O time do Corinthians hoje, pela qualidade técnica que tem, poderia ser um time muito mais convincente do que é. O Corinthians não tem repertório. O Corinthians vive de bolas alçadas na área. Ontem, mas as principais jogadas do Corinthians, vamos lá. Uma cabeçada do Gil que foi na trave, um lance que o Gustavo cabeceou pra fora e tava sozinho, e no segundo tempo mais uma cabeçada do Gustavo que ele também não aproveitou o cruzamento. Então, querendo ou não, é muito pouco. O Corinthians não tem aproximação. O Corinthians não é um time envolvente. Mas não era um dos melhores times do campeonato? Você cansou de falar que não ia chegar pra brigar? Tem potencial. É por isso que eu tô questionando, por exemplo, o Carille. Vocês que criticaram bastante o Mano Menezes aqui, agora vocês estão vendo que o Palmeiras mudou a postura. Deixa ele desabafar. Então, beleza. Posso fazer uma pergunta pra você continuar o desabafo? Só com relação ainda ao Filipão, vou traçar um paralelo aqui com o Carille. Eu vejo muita proximidade do futebol que o Corinthians está apresentando hoje com o futebol que o Palmeiras apresentou recentemente no comando do Filipão. Era um time que não tinha variação, era um time que não tinha repertório, era um time que vivia de bolas alçadas na área, assim como o Corinthians hoje também. Chegou o Mano Menezes com uma outra filosofia, é pouco tempo, ele não conseguiu ainda colocar a cara dele no time do Palmeiras, mas já dá pra ver que é outro time. É um time com qualidade e tá conseguindo explorar melhor essa qualidade. Deixa eu falar um negócio pra você, que senão vira o Flavinho tem razão. Não, pronunciamento internacional. Porque ele tá desabafando. Eu concordo. Não, pera um pouquinho. Eu concordo. É 8 minutos e 30 segundos. O meu eu abro mão de todo esse tempo. Eu discordo de uma coisa. Eu acho que jogar tudo na conta do Carille é injusto, até porque tá faltando também a atitude do time dos jogadores do Corinthians, gente. Ontem o Carille escalou o Janderson, acertou na escalação, o menino jogou muito. Moleque, hein? Sim. Mas jogou muito. Então é uma prova de que o Carille não estava jogando para trás. Tirou depois, entrou Wagner Love, entrou Bozelli. Tirou os dois volantes, botou o Wagner Love no banco. Ele colocou o time para frente, assim como colocou na última partida contra o Ceará, que o próprio Matheus Vital na entrevista falou assim: olha, o Carille cansou de avisar. Então, o Carille não é o Carille tá montando, tudo bem, o Carille tem um estilo de jogo que as pessoas, muita gente gosta ou não, ok, normal, respeito. Agora, jogar tudo na conta do Carille, não. Os jogadores, está faltando um pouco de atitude. Jogador não chuta gol. Pascoal, ele meteu o Wagner Love, ele meteu o Bozelli, ele escalou. Não, mas o time não tem trabalho pra bola no pé, não, tem. Você encheu o time de atacantes. Se você não trabalha o futebol é uma ciência, gente. Gente, o time precisa Passou o tempo que você jogava futebol e do lado do campo de futebol tinha uma corda pra torcida não invadir. Acabou, não tem mais isso. Hoje o futebol é estudado, ele é pensado. O fato de você colocar Wagner Love, Bozelli e Gustavo ao mesmo tempo não significa que o seu time Gustavo saiu. Não, só tô dando um exemplo. Mas, Sormani, o jogador não significa que o seu time está sendo ofensivo. Você precisa trabalhar isso. Já deu esse negócio do Cássio, não precisa mostrar toda hora, tá? Toda vez vai mostrar o negócio do Cássio. Foi 1-0 é o gol. Revoltado com isso. Só para dizer, da minha parte, para dizer o seguinte: o Corinthians só teve um jogador lúcido em campo. Janderson. Belíssima descoberta. O primeiro tempo do Pedrinho não foi driblou pra dentro, fez o que quis. Encarou a marcação adversária numa boa. Moleque sensacional. Vou dizer aqui, depois é melhor do que os outros que não jogaram. É melhor daqueles outros, vocês fazem uma firula. Olha, se não jogar, ai meu Deus. Quem? Vocês quem? Dê nomes. Vocês quem? Quais nomes? O Cleison não vai jogar. Quem? O dia que eu defender o Cleison aqui, o Cleison vai jogar. Jesus amado. Ai, Jesus, o Cleison não vai jogar. O moleque joga melhor que o Cleison. Não é o Benja, porque o Benja judeu. O moleque joga melhor. Não é o Benja. Joga melhor. Os caras falam assim, Jesus amado. Os caras ficam desesperados. Puxa os cabelos. Agora, uma informação, o Cleison não, o Janderson. Na quinta-feira passada, o Corinthians deu um aumento para ele e prorrogou mais um ano de contrato. O contrato dele agora vai até 2023. Janderson é base? Ou Não, ele era do Criciúma.
Mas ele veio pra baixo do Corinthians. Jogou com ele era do Criciúma. Mas ele é bom jogador. Hoje em dia os caras estão contratando jogador na base. Bom, o Corinthians tem feito muito isso. Tem trazido muitos jogadores pra base. Mas o senhor acha que o Corinthians é um time bem treinado? Agora, deixa eu explicar. Eu acho. Eu não acho. Eu acho. O Corinthians é um catado hoje em dia. Eu não acho. Joinville, não é Criciúma não, Joinville. O time do Corinthians ontem, como no jogo contra o Avaí e como no segundo tempo contra o Ceará, foi um arremedo de time. Aquilo é um arremedo de time. Eu concordo com o Mano. Chamou a atenção a enorme quantidade de torcedores do América lá em cima, nas arquibancadas. Eu não estou esperando. Tô deixando esgotar esse assunto. Eu falei aqui que não se senta à mesa com a torcida do Flamengo. Os caras teve gente aqui que teve chilique. É o momento. O estado, com exceção de São Paulo, que tem mais corintianos, não é Brasília. Paraná. É Paraná. Mas o Flamengo tem Eu acho que vocês deveriam saber isso. O segundo estado que tem mais corintianos... Como é que é? O Flamengo tem no Brasil inteiro. Mas, gente, o Corinthians hoje não é um atrativo. A concentração da torcida do Corinthians está localizado aqui na região sul. Mas é ótimo. Se o Flamengo tem torcedor no Brasil inteiro, então é óbvio que o Flamengo é muito maior que a torcida. Eu vejo do lado. Olha isso, 15 mil pessoas. O Flamengo jogou com a Avaí aí nesse mesmo estádio, 48 mil pessoas. Aí o senhor chega e fala, 48 mil. porque na final da Copa do Brasil, Flamengo e Santo André, no segundo tempo a torcida isso é outra história. Mas então você está mesmo... Eu estou falando de tamanho. Não estou falando de outra coisa. Estou falando de outra coisa. Tamanho, Calma, comportamento. Você quase matou o Pipinho. Comportamento da torcida do Corinthians no estádio. Eu acho que o comportamento do corintiano é muito mais entusiasta do que o flamenguista. Eu acho isso. Porque o corintiano está sempre na boa e na ruim. Quando está ruim, ele abandona. Agora está lotando tal, porque o time do Flamengo, quando está ruim, ele abandona. Agora está lotando tal, porque o time dos estádios, o time está bem babu. Agora, é inegável o tamanho da torcida do Flamengo. Gente, é o seguinte, eu já falei aqui, ó. Eu vou dizer de novo. O Flamengo tem que pensar seriamente e ver se é possível, se é factível construir um estádio para no mínimo 100 mil pessoas. Ele está perdendo dinheiro no Maracanã. O Maracanã não chega. Não chega. Eu acho que não. O torcida do Flamengo? Mas é que com o dinheiro que o Flamengo tem? Mas é que você está tomando como base. Pode não durar a vida inteira, mas vai durar. Mas é que tá, senhor Mano. E depois como é que você banca esse está sendo ampliado. Todos os clubes hoje, inclusive clubes aí isso eu não sei. Não se constrói mais estádio desse tamanho. Eu não sei. O estádio do Barcelona está sendo ampliado. Está sendo ampliado. O do Real Madrid está sendo ampliado. É uma reforma. E outra coisa, quantos habitantes tem Madrid? 3 milhões de habitantes. Mas, senhor Mano, quantos habitantes tem o Rio de Janeiro? Você já foi em jogos aí do Barcelona lá. 80% do que tá ali vendo o jogo é turista, cara. Então, mas ontem... Barcelona e Real Madrid são atrações turísticas na cidade. Deixa eu te falar. Ontem... Sábado. Não. Mas ontem, aí vai do marketing do clube na última palavra, essa marca, né? O PVC deu um testemunho, que ele conversou com uma pessoa ligada ao Flamengo, disse que 12% dos ingressos da partida de sábado foram vendidos pra gente fora do Rio de Janeiro. Fora do Rio, 12%. Ou seja, deu lá quase 70 mil, uns 7 mil, vai. 7 mil que moram fora, de gente que mora fora do Rio. Que pega e vem, porque tem aquelas consulados, embaixadas, etc e tal. O cara compra o ingresso lá e vem pro jogo. Gente, isso é chuva passageira? Não acho. Não. Eu acho que esse Flamengo veio pra ficar. A menos que um aventureiro assuma o Flamengo e jogue tudo isso que está sendo feito na lata do lixo. Se não fizer isso, a tendência é continuar. Mas em relação... Entendeu? A tendência é continuar. Com públicos grandes nos estádios, times competitivos, brigando por título e tudo mais. O Maracanã tornou-se pequeno para o Flamengo. O Maracanã é hoje quase que uma caixa de fósforo. O Flamengo teria que pensar seriamente em construir um estádio aqui na Barra. Daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar bastante do Flamengo. O Flamengo que realmente é uma empolgação só. Mas deixa o nosso... O Pipo, ele voltou das férias. Tá voltando hoje, ele espera um pouquinho. Só apareceu o seguinte. Isso aqui é falta de educação. Não, tá voltando hoje. Mas agora ele falou um negócio que é sério. O Romário, se estivesse aqui, ele ia falar, aí, Pefe, chegou agora e quer sentar na janelinha? Não quero sentar na janela porque eu não quero janela. A gente fica aí, ó, até lá, São Paulo, daqui a pouco, mas você tá dando ganchos e a gente vai perder o São Paulo na porta do estádio reclamando, a torcida do São Paulo 4 jogos sem vencer, o time do São Paulo, o time jogou mal de novo, aí vai o Corinthians, a mesma campanha.
E gol do Corinthians, um gol, saldo de gol do Corinthians. A diferença do Corinthians pro São Paulo é saldo de um gol. Mas sabe o que acontece? Um gol. Sabe Aí, pra você, o Corinthians ia ser campeão. Pro rapaz aqui, campeão. Falou, sim, senhor. Falou que ia ser campeão. Aí o Corinthians o que eu falei, falou cuidado com o Corinthians. O que eu falei, eu assumo. Nesse caso, não. Nesse caso, não. O Corinthians vai brigar lá no topo. Deu a entender que ia ser campeão. Não, pra ser campeão. Não falei que o Corinthians será campeão. O Corinthians pra ser Na minha opinião, o Corinthians ia brigar com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Santos. É exata uma semana. Na derrota, empate com o Ceará. O programa a abertura do programa foi o seguinte: o Corinthians é o único time entre todos do universo conhecido. 14 jogos, perdeu o final da Copa América. Aí eu peguei e falei assim: olha, legal, não, é verdade, mas desses. Eram 14 jogos? 14 jogos. 14 jogos. 6 ou 7 foram empates. Uns 4. 7 vitórias, 7 empates. 3 ou 4 vitórias foram vitórias muito magras, de 1 a 0. São 3 pontos igual de 5 a 0. Sim. E o time está jogando mal. Então isso não deve iludir a pobre torcida do Corinthians, que vai ficar iludida com essa conversinha. O Corinthians não é pobre. Não pobre no sentido também, pobre. Também não é. Com essa coisa de pobre de espírito? Com essa coisa de não, vamos nos empolgar, estamos invictos e tudo mais. Aí leva uma machadada do pobre Fluminense, agora pobre literalmente, e despenca na classificação do campeonato, né? Já se vê que é um time que não tem nenhuma condição de chegar. Não. Corinthians é quinto, São Paulo sexto. Tem o mesmo. Quantos pontos tem o Corinthians? O que? Pro líder? Do Flamengo? Não, do Flamengo. Então, 10 pontos. 10 pontos pro líder. 10 pontos pro líder. É um time médio, gente. É um time. Aí eu te questionei até hoje. E não vai chegar, não vai conseguir nada de espetacular. O Corinthians tem de reservar suas forças para tentar ganhar. Aí eu te fiz um questionamento e fiz a todos aqui. Eu fiz um questionamento e ninguém me respondeu. Porque o Corinthians é o rei do empate, só empata, joga mal e tal. Aí eu falei assim, aí eu peguei e falei o seguinte: gente, o São Paulo tem o mesmo número de empates do Corinthians. O São Paulo tá mal. 8. Sim, mas ninguém fala. Olha, o São Paulo. Porque ninguém abre o programa aqui dizendo que o São Paulo é o. Sim, mas aquilo. Peraí. Jogando bem ou jogando mal. E onde vocês querem chegar com isso? Aquilo era uma informação. Não é? Você falar. 14 jogos não era eu. Do Corinthians. Se você pegasse todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Era o seu discurso depois da informação. Se fomos chamados a falar de São Paulo, falaremos também. Gente, quando o Corinthians empatou com o Ceará no sábado, na segunda-feira eu falei aqui, acabou, não vai mais, já era. Eu falei aqui. Ainda tem uma justificativa, Benja, por exemplo. Que justificativa? Vou te falar. Trouxe Daniel Alves, trouxe Juan Fran. Daqui a pouco. Pera lá. Agora é o Corinthians. Mas peraí, são duas situações aí. O Cuca, ele não pegou o São Paulo do começo do ano, já em janeiro, como o Carille pegou o Corinthians. E o São Paulo teve uma falta pro time. Eu não tô justificando porque o São Paulo é tão incompetente como o Corinthians também. Mas daqui a pouco nós vamos falar. Daqui a pouco nós vamos falar. Deixa o Pipo que voltou de férias. Tá branco, pálido e de batom. Enfim, obrigado, porque eu tô escalado, senão parece que, enfim. Nessa história da torcida, Flamengo e Corinthians, tem uma ligeira diferença. O Corinthians hoje é um time chato. O Corinthians hoje é um time que não é atrativo. Não causa empolgação. O torcedor olha o Corinthians não vê carinho, não causa. O público do Corinthians no campeonato. Fora de São Paulo. Hoje o cara que tá fora de São Paulo, o cara que tem uma. O Corinthians hoje não é um time atrativo. Não é uma grande atração. Não é uma atração. O Flamengo hoje. O Ceará tinha 43 mil pessoas. Mas do Ceará, torcida do Ceará. Torcida fanática. Quem não torce pro Corinthians e tem a oportunidade de ver um jogo do Corinthians fora, o cara não vai. O Flamengo hoje é um time atrativo. É um time que não é atração. O Flamengo hoje. 36 mil. Mas você tem o sócio torcedor. Mas só o Corinthians, isso aí é o sócio torcedor, é a fidelização. Em casa, claro. É a fidelização do sócio torcedor. O Flamengo é o time sensação do futebol brasileiro. O Corinthians, quando tinha Ronaldo Fenômeno, por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando, não é atrativo. Então, assim, o Flamengo, não é que ter uma torcida gigante, é o melhor time do Brasil. Mas é isso que eu tô falando. Não é que a torcida do Corinthians não vai ver. Nessa história que o senhor Romero está falando, eu acho que as duas torcidas são grandes. É um programa chato. E são duas torcidas que, evidentemente, elas acompanham seus times. Estamos desvirtuando o programa. Só que eu não tô. Mas eu tô falando de Corinthians. Eu estou falando de Corinthians. Você tá falando de Flamengo daqui a pouco. Não. Eu estou falando de Corinthians. A produção tá aqui. Pô, é Corinthians. Eu estou falando de Corinthians. O Corinthians hoje não traz o mesmo brilho nos olhos que o Flamengo traz ao torcedor e a quem também gosta de futebol, de você ver um monte de gente legal. O Corinthians não tem esse atrativo.
Quando vocês comparam as campanhas similares de Corinthians e São Paulo, do porquê que um a crítica é maior que o outro, primeiro, o Corinthians não tem aspiração com as grandes contratações que fez, então é lógico que você vai cobrar mais pesado do São Paulo pelo que ele gastou e pelas peças individuais, que o Corinthians não tem. O Corinthians está hoje onde está, é um lucro. É lucro hoje, pelo que tem de elenco. O Corinthians tem um bom time? Tem um bom time, tem boas peças, mas não ao ponto de, na minha visão, brigar por topo de tabela, título brasileiro. Eu acho que o Corinthians briga para estar entre os 6. O São Paulo, pelo que contratou, e ainda mais pela expectativa de Daniel Alves, Juan Fran, você tem Pato, você tem nomes, a aspiração que o São Paulo causa ao torcedor é do time se jogar lá pra frente pra brigar cabeça a cabeça com o Palmeiras, com o Flamengo. Campanha igualzinha, só perde um exato, ok, você tá correto. Só que para o corintiano, tá bom demais. E pro São Paulino, pelo que ele tem em mãos e o time tem jogado, não está bom. Exatamente. Porque o time do São Paulo pode render mais em termos individuais. Também pode, Facincani, desculpa. O time do Corinthians não é esse arremedo que a gente tá vendo. Não é um arremedo. O time tá mal treinado, Facincani. Sim, o time tá mal treinado. Eu concordo. Eu tenho que concordar com eu concordo com você. O jogador. Vamos pegar os campeonatos. A Copa do Brasil, tá bom. Sul-Americana. Posso fazer uma pergunta, então? Eu concordo. Não, mais de 30. Calma. Só aí, ó. Sul-Americana. Eu estou concordando com ele. Peraí, ó. Só Sul-Americana. O time que tem a defesa menos vazada do campeonato não é mal treinado. Mas é que tá, o futebol ainda é movido por vitórias e não sobre Só que, mano, o negócio assim, é campeão paulista. Só uma pergunta, então você coloca em cima disso. Uma semifinal de Sul-Americana. Você falou em questão de mal treinado. É o 5º colocado brasileiro. Todo mundo na condição de igualdade. Vamos colocar no patamar que todo mundo tá jogando muita bola no seu melhor nível. Jogando bola no seu melhor nível, o Corinthians, ele pode ser maior ou chegar a um objetivo maior que Palmeiras, Flamengo e outros times que têm essa mesma robustez? Se não tivesse vacilar nesses 3 jogos, poderia. O Corinthians pode ser tão então, eu acho que não. Eu acho que o Corinthians, mesmo no nível, eu acho que todo mundo no nível alto, o Corinthians fica abaixo. O que vai definir aí, Facincani, nessa relação aí, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras, o Flamengo tem um time muito superior a qualquer outro do futebol brasileiro, então, com exceção do Palmeiras. Então o Corinthians não seria campeão nessa briga pau a pau. Mas é que tá. Dentro de um lance, por exemplo, Copa, um torneio Copa, como poderiam ter se enfrentado numa Copa do Brasil, as coisas se equivalem. Claro, se a gente pensar no longo prazo, Palmeiras e Flamengo são favoritos pelos elencos que eles têm. Agora o Corinthians é um time que pode render mais do que está rendendo, não rende porque é mal treinado, não rende porque o time do Corinthians, ele apresenta um futebol patético. O Corinthians, ele apresenta um futebol ridículo. O Carille, ele não faz uma aproximação de jogadores, parece que o time não treina durante a semana. Você não vê o repertório do time do Corinthians. É chato. O time do Corinthians é um time que vive alçando bolas na área. Ele vive dessa jogada. Então, é ridículo. E outra, assim, e aí é onde eu quero chegar. Dessa somatória de jogos aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o Corinthians já fez mais de 30 partidas. Salvo engano, de 35 a 37 partidas. Em 2 jogos, o Corinthians conseguiu virar um placar. Se o Corinthians toma um gol, o time morre, o time brocha. O time não foi, mas é fato. Ué, isso é aí, então aí é onde eu quero chegar. O Corinthians hoje, o torcedor que vai, mas o Palmeiras que pra você tem um elenco muito melhor que o do Corinthians, não virava uma partida há 15 meses. Porque é mal treinado. Porque era mal treinado. Eu vou discordar do Mano, meu menino. Eu não acho que o time do Corinthians. Eu não acho que o time do Corinthians é mal treinado. Eu acho que o time do Corinthians é bem treinado. Só que. Você também tem uma variação dentro do Corinthians? Só que está faltando o Corinthians peca hoje. É um time pobre. Hoje é pobre. O Jadson, que sempre foi aquele cara inteligente de criação, o cara que faz diferença, o Jadson não tá bem. Não tá bem. O Jadson não tem condição de jogar no time do Corinthians hoje. O Corinthians não é mal treinado. Está faltando um pouco mais de atitude também de alguns jogadores. Quem cobra atitude? O treinador, sim. Então, isso não significa o pacote todo, né? Gente, o Corinthians jogou contra o Botafogo. O Corinthians jogou. Quem assistiu o Corinthians e Botafogo? 2-0. O Corinthians fez um partidaço. O primeiro tempo contra o Ceará, o Corinthians fez um partidaço. Só que. O Corinthians só conseguiu 2 viradas, bem. Contra a Avenida na Copa do Brasil e contra o Fortaleza. O Palmeiras conseguiu a primeira em 15 meses. Mas tá aí brigando pelo título. O Palmeiras, Benja, era um time mal treinado. Contra o Fortaleza, o Corinthians jogou mal treinado. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Mas era mal treinado. Uma hora ia bater. Saiu, entrou Mano Menezes, o time melhorou, Benjamin. Para. Eu gosto muito do Carille, mas falar o futebol daquele é mal treinado. Deixa eu só fazer um complemento. Não se cobra atitude de jogador também. Fazer um complemento. O Pedrinho jogou o quê ontem? Você viu a entrevista do Matheus
Matheus Vital contra o Ceará. Exato, mas Carilli contra o Ceará... falou. Contra o Ceará eu defendi o Carilli aqui. Até eu, inclusive, falei que seria covardia por parte da torcida colocar aquele empate com cara de derrota na conta do Carilli. Porque o time que estava vencendo por 2-0 não pode entrar com a postura que entrou no segundo tempo. Mas ontem, contra o Fluminense, Benja, o Corinthians ele jogou bem 15 minutos, cara. 15 minutos durante 90. É ridículo, cara. Não, é ridículo. O que você falou agora há pouco é emblemático. O Corinthians joga 3 vezes com um time que saiu nessa rodada da zona de rebaixamento. Faz um gol, empata 2 vezes e perde outra. Não ganhou nenhuma vez A classificação do Corinthians para a semifinal também é meio ilusória. O Corinthians não é um time que está jogando bem o bastante nem para estar em semifinal. E termina o jogo no Maracanã, Flavinho, com a calça na mão, se segurando na defesa. Vamos ouvir. O time que estava brigando para não cair. Vamos ver. Vai jogar agora com respeito ao Fluminense. Foi assim que foi campeão paulista. Vamos ouvir o cara. Inclusive jogando mal. Não serve pra nada ser campeão paulista, Não serve pra nada o Campeonato Paulista.